E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo, e como prometido nos vídeos anteriores, eu irei trazer hoje para vocês um tema bem interessante: coaches gringos versus coaches BRs. E aí, quem será que ganha essa disputa? Então vamos lá pessoal, chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, eu organizei aqui alguns tópicos e eu irei inicialmente falar sobre os coaches gringos e, por último, para fechar o vídeo, eu irei falar sobre coaches brasileiros. Então, essa questão de coaches brasileiros versus coaches gringos, na verdade, foi para dar um título assim de fácil entendimento, mas o objetivo aqui não é ficar apontando, não é uma disputa, né? Porque existem várias formas de se trabalhar, né, pessoal? Então, e também eu não conheço todos os coaches gringos, nem todos os coaches brasileiros, né? Então, no caso, seria o que eu venho acompanhando ao longo desses últimos anos, de pesquisa, coisas que eu tenho acesso, pessoas que eu conheço, treinadores que eu conheço, atletas que eu conheço. Então, eu juntei tudo, né? Fiz uma média ali mais ou menos e eu vejo que tem alguns padrões que são perceptíveis nessas questões ali de onde que o treinador vem, enfim. Porém, hoje o bodybuilding ele está bem, vamos dizer assim, bem globalizado. Então, já tem algum tempo que alguns coaches brasileiros, assim um passado até recente, que eles vêm trabalhando com coaches estrangeiros e hoje, no presente momento, mais ainda. Então acaba que cada atleta desse que trabalhou com coaches brasileiros, coaches estrangeiros, eles vão ali aos poucos criando ali a sua própria metodologia. Então algumas coisas ali vão parecer, você fala, mas você falou isso, mas eu conheço um cara que fez isso. Sim, porque tem muitos coaches brasileiros que foram influenciados por coaches gringos, porque trabalharam junto com eles, ou o atleta trabalhou com algum coach que já trabalhou com algum coach de outro país, então você vê que existe influência, né? Então as influências elas vão fazendo ali a formação de cada treinador. Então vamos lá, pessoal. Então esse vídeo não tem o objetivo assim de ser nenhuma verdade absoluta, tá, pessoal? Então é bom que fique isso bem claro. É uma questão ali de um vídeo assim informativo, um pouco para estar passando aqui a minha visão. E também eu vou fazer alguns comentários em cima de algumas coisas que eu concordo, outras que eu não concordo. Então, vamos lá, pessoal. Algumas coisas não vão necessitar de grandes comentários. Então, vamos lá. Eu já vou começar com um tópico aqui bastante complicado. Inibidores de aromatase. É isso aí, pessoal. Esses inibidores de aromatase, como nós conhecemos aí, né? Muitos de nós conhecemos, muitos de nós já fizemos a utilização, muitos de vocês fazem a utilização. Algumas pessoas usam eles de maneira pontual, outros usam de maneira contínua e por se tratar ali de um comprimido ali, aparentemente não tão tóxico ao fígado, algo que você compra ali na farmácia tranquilamente, sem nenhum tipo de prescrição. Isso deu uma impressão, sem nenhum tipo de receita, isso deu uma impressão de que é algo totalmente inofensivo. E na verdade, agora, com o passar do tempo, nós estamos vendo que não é bem assim, pessoal. Então, caso vocês queiram se aprofundar mais no assunto, eu recomendo que vocês assistam os podcasts do Bodybuilding Underground BR. Lá nós discutimos muito sobre esses assuntos e muita gente não assistiu. Então chegam muitas perguntas ali no meu inbox, chegam muitas perguntas aqui nos comentários do canal,
com questões muito básicas ali que muitas vezes foram exaustivamente discutidas no Bodybuilding Underground BR, no canal do Undercast do nosso podcast. Então, se você assistir todos os vídeos daquele canal, você vai sair com uma carga de conhecimento de ponta muito avançado ali que pouca gente tem. Então nós disponibilizamos ali grandes informações, principalmente as pessoas mais especializadas que participavam e participam do podcast, como médicos, como pessoas ali que trabalham ali com questões de exames laboratoriais constantemente, grandes treinadores, grandes atletas. Então nós temos ali bastante material sobre isso. Então vamos lá, inibidores de aromatase. Vamos falar aqui dos inibidores de aromatase. Para quem não sabe, acredito que quase todo mundo aqui sabe, vamos mudar do menos pior para o mais terrível. Vamos do ruim para o péssimo. Então vamos lá, temos o anastrozol, temos o exemestano e temos o letrozol. Então, pessoal, foi muito demonizado ali ao longo dos anos a questão do hormônio feminino. Né? O hormônio feminino, mas peraí, se o hormônio é feminino, por que o corpo do homem produz? Então, não é tão feminino assim. Né? Então, ele tem uma função no corpo. Então, muita gente acreditou que você tinha que, assim, para que você tivesse benefícios estéticos ali, e questões de evitar aromatização, que você baixasse aquele hormônio ali o máximo possível. Porém, o corpo ele trabalha de uma maneira equilibrada, pessoal. Nunca que você mexe numa coisa, sobe demais alguma coisa, abaixa demais outra coisa, sempre vai ter uma consequência ali. Basicamente, na maioria das vezes vai ter uma reação em cadeia ali, um efeito dominó, aí uma coisa vai prejudicar outra, que vai prejudicar outra, que vai prejudicar outra. Então eu vou dar bastante ênfase aqui nesse tópico porque é bem interessante. Coaches gringos. O que eu vejo em protocolos de coaches gringos, que já vi também em alguns coaches brasileiros também, isso. Uma padronização de utilização de inibidores de aromatase. Por exemplo, eu cheguei a ver, o cara fecha a consultoria com o gringo, vamos dizer assim, que preventivamente, né, ele nem sabe, ele não viu o exame do cara, ele não sabe de nada. Ele simplesmente já coloca ali no protocolo uma quantidade altíssima de inibidores de aromatase, geralmente anastrozol. Então nós temos outras coisas que são mais pesadas ainda, né? Como o letrozol. O exemestano, já usei bastante, todos esses três aí eu já usei, mas usei muito exemestano já, mas é algo assim que você usa, se você tem necessidade, e mesmo assim, pessoal, vamos dizer assim, essas questões de inibidores de aromatase, isso não é uma coisa assim que como... os coaches gringos, muitos deles, não todos, tá, pessoal, mas muitos deles, eles passam ali esses inibidores de aromatase como uma questão preventiva. Ele nem sabe se o cara precisa ou não. Eu, por exemplo, eu posso tomar 1 grama de testosterona por semana, original, de farmácia, underground, bom, tudo o que você quiser. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu não vou ter problema nenhum de aromatização, não vou ter. Então já outras pessoas com 200 miligramas elas têm problemas. Só que a solução do problema ela não pode ser pior do que o problema. Aí é que está o ponto, lembre-se bem disso. A solução do problema ela não pode ser pior que o problema. Então existem outras maneiras de se trabalhar sem que você faça essa utilização. Mas nós vemos assim que os coaches gringos eles têm uma forte tendência para estar usando dosagens altas de inibidores de aromatase de maneira, vamos dizer assim, preventiva. Então, o que acontece? Ou, sinceramente, ou é preventivo ou é por tradição. Talvez, se você pergunte para alguns deles, tem caras ali, pessoal, que eles não são tão técnicos como vocês imaginam que eles sejam. Ah, por quê? Usa, faz o que eu estou mandando. Tudo bem, quando você contrata um coach, você também não tem que ficar também questionando muito o cara. Você já meio que já sabe. Você já deve ter ouvido alguém que trabalhou com o cara, você já deve ter pego o protocolo de alguém que já trabalhou com o cara, né? Principalmente num nível mais alto, desses coaches mais famosos, atletas mais famosos. Ninguém entra ali Ninguém sai na chuva assim, sem o guarda-chuva, né, pessoal? O cara já meio que já sabe mais ou menos ali.
Então, provavelmente ele já perguntou para alguém ali e tal, e aí, fulano, como é que é, tal? Ah, fulano é assim, então você entra nesse tato com o cara, você vai fazer o que o cara pediu, né? Mas eu vejo que tem um certo ali desleixo ali nessa parte. Já isso acontecia no Brasil há muitos anos atrás. Quando eu comecei também ali, coisa de 9, 8 anos atrás, 9 anos atrás, 9, quase 10 anos atrás. Então o que acontece? Era normal isso mesmo. Essa questão dos inibidores de aromatase, tipo assim, você começava o ciclo, você já tinha tudo comprado, você já tinha ali o seu tamoxifeno, você já tinha ali, que não faz parte dos inibidores de aromatase, é outra classe, mas assim, você já começava o seu trabalho, você já tinha teu anastrozol, você começava uma preparação, ó, anastrozol tanto por dia. E geralmente não eram dosagens baixas, geralmente era coisa de um anastrozol todo dia. Então o que acontece? Um exemestano todo dia. O letrozol não, o letrozol geralmente ali, quando algum coach usava, era ali faltando 1 ou 2 semanas que alguns fazem a utilização. Porque ele é muito destruidor, né, pessoal? Ele é o mais forte que tem e ocasiona ali problemas ali rapidamente, né? Como problemas de libido, ereção, papapá. Então, o que acontece? O cara, né, vai ficar temporariamente fora de serviço. Então, vai ser só para urinar, só para fazer um xixizinho vai servir. Então, o que acontece? Então, agora, essa nova geração de coaches brasileiros, você viu que os caras têm uma lucidez um pouco maior. Eles sabem, médicos brasileiros ali, eu vejo que os médicos brasileiros e os coaches brasileiros, em algumas questões, né, não em todas, mas em algumas questões, eles estão um pouquinho à frente ali. Porque hoje, se você falar com um coach, e ele não souber disso, pessoal, o conhecimento dele é bem rudimentar. Mas no caso, o estradiol, ele não pode... Peraí, neguinho. O estradiol ele não pode estar em um nível tão baixo, porque isso vai ter prejuízos muito grandes ali para o seu corpo. Então, pessoal, voltando ali à questão do estradiol, o estradiol excessivamente baixo, ele pode trazer muitos prejuízos ali para diversas funções ali do corpo, funções sexuais, questões articulares. Muitas pessoas às vezes estão fazendo a utilização de alguma substância e acabam tendo alguns problemas articulares, então elas culpam geralmente o hormônio, mas na verdade pode ser o hormônio como pode não ser. Muitas vezes é a questão dos inibidores de aromatase, que eles trazem prejuízo muito grande para as articulações. Então eu vou dar até um exemplo para vocês, pessoal. Um amigo meu recentemente, ele me procurou no começo do ano para fazer um trabalho e tudo. Falei, a hora que ele quisesse, nós poderíamos estar iniciando. Só que ele ficou ali, deu uma sumida e eu vi que ele estava fazendo as coisas lá, né? Ele estava fazendo as coisas por conta própria, como ele sempre fez. E estava se desenvolvendo, estava voltando a ficar com um físico legal. Falei, maravilha. Aí o que acontece? Aí recentemente ele teve um problema, ele teve um rompimento de bíceps, né? Treinando assim, né? Acabou se excedendo um pouco ali numa rosca direta, então ele teve um rompimento de bíceps, né? Uma carga alta assim, tipo, não uma carga assim impossível, uma loucura, não, uma carga alta, bem considerável, mas assim, não era nada loucura assim, né? Não era nenhuma tragédia anunciada, era uma carga, né? Mas o que acontece? A primeira pergunta que eu fiz para ele quando ele teve esse rompimento de bíceps era: você estava usando anastrozol? E a resposta foi, como eu imaginava, positiva. Então, pessoal, talvez, eu não posso afirmar com certeza por ser impossível, mas talvez se ele não tivesse fazendo a utilização desse produto, poderia ser que ele não tivesse talvez essa fragilidade ali nas articulações. Então ele é da rapaziada ali das antigas ali, assim como eu também, que sempre, toda hora que ia fazer alguma coisa, como eu falei para vocês, nós antigamente, aqui no Brasil, nós usávamos ali a questão desses inibidores de maneira preventiva. Algumas pessoas precisavam, algumas... Eu só fui descobrir depois de muitos anos de uso à toa, que eu fui descobrir que eu não precisava. Isso muito
por coaches que eu já tive que eles não dominavam ali essa questão. Até gente conhecida aí que todo mundo acha que sabe de tudo e não é bem assim, viu, pessoal? Às vezes não é todo mundo, ninguém nasce sabendo de tudo. Eu vejo vocês endeusando aí certos caras. Cuidado, porque não é todo mundo que é o cara falando aqui no YouTube, falando em podcast, ele é o cara. Chega na hora, você só vai saber quem que é o cara mesmo quando você trabalhar com ele. Então, no meu caso, eu prefiro. Tive já um aluno também que teve um pequeno problema de ginecomastia. O médico, a primeira coisa, anastrozol e mais tamoxifeno. Não entendi, realmente não entendi o que ele quis fazer, porque médico, para você ver, médico. Então, isso não quer dizer também nada, pessoal, de qualquer pessoa se forma. Então, o que acontece? Lógico que eu falei, eu vi que não teria necessidade e aquele negócio. A possível causa seria pior do que o problema inicial. Então, pessoal, muitos coaches brasileiros ali hoje eles têm um entendimento, coaches e médicos, né, mais direcionado para a área do esporte, eles têm um entendimento muito melhor. Parece que eles têm uma lucidez um pouco maior, eles sabem mais o que eles estão fazendo nessa parte. Lógico que tem alguns coaches gringos que eles também têm esse conhecimento, mas é bem comum nós vemos aí em protocolos gringos inibidores de aromatase, finalização com anastrozol, assim, e às vezes o cara tá tendo queixas ali de problemas articulares, só que ele se queixa às vezes entre os amigos, às vezes o cara, ele coloca o coach tão no pedestal tão alto assim que ele tem medo de chegar pro cara e falar, olha, não tá dando, tá doendo, tá todo quebrado. Assim, talvez ele fique com medo do cara não ficar bravo com ele, do cara não querer mais treinar ele. Então, isso aí, dependendo, pessoal, do nível, eu acho que o coach tem que ouvir também um pouquinho, né? Ninguém é o imperador romano, né? Para mandar arrancar a cabeça, sei lá, né? Ou deixar a cabeça no lugar. Então, o que acontece? Repetindo, nesse caso aqui, dentro do contexto aqui que eu já expliquei para vocês, ponto para o Brasil. Então, vamos lá. Mas tem, como eu falei, pessoal, isso aqui é um padrão médio. Você vai encontrar, não é que todo coach gringo faz isso e todo brasileiro faz aquilo. Tanto que eu várias vezes já trabalhei com brasileiros que colocavam e outra. A questão das doses, pessoal. Um anastrozol por dia, pessoal, não é uma dose de boa, não é normal. Um exemestano todo dia não é normal. 2 exemestanos de 25mg todo dia não é normal. Vocês estão entendendo? Mas talvez, olha isso, talvez para um atleta em reta final, faltando 2 semanas para o evento mais importante que ele vai fazer no ano, aí já é algo ali aceitável, ali talvez até um letrozol, dependendo do tipo do cara e da estratégia que o coach adotar. É possível, mas veja a situação bem pontual, pessoal. Quantos por cento precisaria? Então, o que acontece? E a maioria das pessoas, pessoal, principalmente pessoas que treinam para fins estéticos, dificilmente uma pessoa ali, vamos falar, né? Dificilmente um marombeiro de academia ele vai passar de 500mg de testosterona por semana até, vamos pôr aí um padrão, 500mg de testo por semana. É difícil alguém passar disso daí, né? Não é todo mundo que usa um monte de coisa. Então, tudo é questão de observação, pessoal. Proteções. O pessoal fala, qual que é as proteções? Eu usava proteção quando eu fazia a luta de taekwondo. Aí usava no saco, usava no antebraço, usava na perna, usava aqui, usava na cabeça. Protetor é coisa para luta, pessoal. Como assim protetor? Se você tem que usar um remédio para combater o efeito de um remédio, do outro remédio, do outro remédio, do outro remédio, não é mais fácil você tirar o primeiro problema, né, do que você arrastar mais uns 4. Então eu penso assim, né? Agora tem gente que já não pensa assim. Fiquem aí, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Então vamos lá. Primeiro tópico. E essas questões dos inibidores, elas estão presentes tanto em off-season quanto em pré-contest. Esses protocolos gringos, vários protocolos gringos aí que eu tive acesso, o pessoal pesa a mão ali nos 2 períodos, né? Isso aí é bem comum. Então, vamos lá.
Testosterona, a questão de testosterona. Geralmente em protocolos, os protocolos de coaches estrangeiros que eu tive acesso, sempre tem um padrão ali de testosterona bem alto. Então o que acontece? É bem comum, né? Talvez seja por isso que o cara inicialmente ali ele já passa protocolado o inibidor de aromatase sem nem saber se você precisa ou não. Porque talvez ali pelo tanto número de pessoas que ele atenda, né? Você aí que vive no mundo de Bob, que você acha que o cara tem 300, 400 atletas espalhados no mundo inteiro, com vários fusos horários diferentes, e você acha que ele vai fazer um negócio ali totalmente especial para todos esses 400 atletas, então eu sinto dizer que você está no mundo da Alice no País das Maravilhas, né? Porque a gente sabe que não. Por muito menos tem gente que, lógico que eles vão, mas ele falou que ele vê o cara todo dia na webcam, que ele é o cara. Pessoal, aprendam uma coisa, esses caras têm a primeira divisão deles e tem um povão. Você entendeu? Eles têm ali os artistas, os caras que vão trazer retorno midiático e tem todos nós aqui o resto. Entendeu? Então o que acontece? O povão aqui, aquele atleta mais amador, um atleta de expressão mais baixa, ele não vai ter a mesma atenção de um nível de top 5 de Olímpia, de top 10 de Olímpia. Isso daí você pode ter certeza que não, né? Não vou dizer 100% porque eu não conheço todo mundo, mas é um padrão ali que todo mundo sabe. Então, às vezes, para não ter que ficar mexendo, ficar esperando teu feedback, que o cara não quer saber de porra nenhuma, ele quer fazer o número de dinheiro, o que acontece? Ele nem vai esperar ver tua resposta, ver o que você acha, ele já toma isso aqui, entendeu? Já garante que você não vai ter problema. E geralmente esses protocolos eles apresentam ali uma questão de quantidade de testosterona bem alta. É bem comum, pessoal, em protocolos ali, até de caras ali em torno de 100 quilos, tudo, mas já vi também caras com peso mais baixo ali, 80 e poucos quilos em off, ali tipo um cara que talvez se secar depois de definido ali, seco, seria um cara uns 70 quilos, uns 75 quilos. Então é bem comum também, pessoal, finalizado e tudo. Então é bem comum em protocolos gringos você ver dosagens de testosterona altas, né? Assim, coisa ali de 800 miligramas para cima, né? Não estou dizendo que é certo nem que é errado, né? Eu atualmente também estou usando uma dosagem de testosterona nessa faixa aí, nessa faixa mais ou menos. Porém, eu não tenho problemas de aromatização, porque se eu tivesse, eu não estaria usando essa quantidade. Entendeu? Ou talvez nem estivesse usando testosterona, muito provavelmente. Então o que acontece? Se eu tivesse tantos problemas com eu acho que é uma questão até de bom senso, né, pessoal? Se você tem tanto problema com a substância, hoje você tem tanta coisa para você usar, né? Principalmente as pessoas que não vão competir. Então vai da percepção de cada um, né? Então eu não tenho problema, eu sou um cara assim que realmente acho que eu nasci para tomar testosterona, porque eu não tenho, eu já tomei 1,2 g, já tomei quase 1 grama de farmácia, tudo para nego dizer, né, mas é porque é do underground, mas é porque é do... Tá, mas bate lá não sei quantos mil de texto no esse underground. Então o que acontece? Seja de farmácia, seja um underground bom, seja o que for, eu já cheguei a tomar a máxima dosagem de testosterona que eu já tomei na minha vida foi 1,2 g, 1,2 g. Mas foi por pouco tempo, tá, pessoal? Não foi por muito tempo, não. Porque foi casos pontuais, né? E também para fazer um teste, né? Tem que sempre fazer teste, porque como que eu vou estar gravando vídeo aqui se eu não fizer um teste? Então eu não vou ficar, vou dar uma olhada de 10 minutos no Google e vou vir com informação para vocês. Não, eu vou fazer. Você pode ter certeza que tudo que eu falo aqui nesse canal é coisa que eu faço, já pesquisei, já fiz, basicamente tudo, né? Então o que acontece? Essa questão, então testosterona, né, numa casa, dependendo se a pessoa não tem nenhum tipo de problema, talvez, se existir ali, talvez uma necessidade, talvez, dependendo da pessoa, nível de treino, aí vai da metodologia de cada treinador. Alguns preferem, outros não preferem. Vamos lá, outro padrão aqui, outro produto aqui que é utilizado ali geralmente em fase de pré-competição em protocolos gringos. Proviron, pessoal, Proviron. Proviron é uma substância ali que muitos, né, muitos protocolos ali que eu tive acesso, a questão do Proviron ainda é bem utilizada em para alguns coaches de outros lugares, né? Depois vamos falar mais para já aqui no Brasil.
Eu já vi em protocolos estrangeiros ali de off-season, principalmente de finalização ali, dosagens altas. Alguns protocolos vocês podem ver ali na internet, é bem fácil. 20 segundos aí no Google você vai achar. Tem protocolos do Milo Sarcev, que ele gosta, acredito que ele ainda gosta bastante ainda de Proviron, em finalização ali, chegando até 75 miligramas por dia, ou seja, 3 comprimidos por dia. Então, alguns especialistas, eu já vi coaches / médicos lá dos Estados Unidos, o comentário sobre o Proviron é que ele melhoraria, ele potencializaria o efeito do ciclo que você está fazendo ali, principalmente a questão das testosteronas. E pela minha experiência pessoal, eu gosto, pessoal, acho legal o Proviron, principalmente nesse sentido ali, né? Parece que você está usando um pouquinho mais de, vamos dizer assim, uma maneira bem simples, né? Parece que você está usando um pouquinho mais de coisas do que você realmente está usando, sabe? Tipo assim, você está usando 2 duras, parece que você está usando 3. Você está usando 3, parece que você está usando 4. Um plus a mais ali. E também a questão, muitas pessoas relatam também muita melhora na questão de libido, tal, questão de SHBG, blá blá blá. Então o que acontece? E também ele foi muito utilizado ali nos anos 90 também. Acredito que algumas pessoas ainda utilizam. Principalmente você vê isso em protocolos, às vezes, de atletas europeus, né? Americanos também, mas é bem você vê ali essa questão de atletas europeus ali, essa questão do Proviron. E às vezes, pessoal, é uma questão até de um costume que o cara adquiriu durante a carreira dele. Então, ele gostou, ele foi bom. Então, se tem embasamentos, tanto embasamento científico ou não, ele gosta daquilo ali, ele vai usar aquilo ali e foi o que ele se deu bem com aquilo ali. Então tem muito disso, tá, pessoal? Então nem sempre o pessoal vai para esse lado científico, né? Tem a questão do feeling, tem a questão do empirismo, tem a questão da ignorância mesmo. Tem vários tipos de fatores, né? Mas em especial, então, finalização com Proviron, isso aí já é um padrão ali que nós não vemos, não é muito comum em protocolos brasileiros. Ali, lógico que tem coach brasileiro que vai usar, mas não é tão comum mais assim. Tem pessoas que acreditam que seja algo dispensável ou alguns outros hormônios talvez façam uma função melhor ou até tenham uma função ali que supre essa função do Proviron, seria mais viável economicamente, era um gasto, não que o Proviron seja caro, mas seria um gasto a menos e talvez com uma efetividade melhor, fazendo a utilização de algum outro hormônio que também atue nesse sentido dessas questões de SHBG e blá blá blá. Então vamos lá. Outra característica aqui que eu achei em alguns protocolos gringos também, vários protocolos gringos que eu achei interessante, e relatos de atletas também, atletas de alto nível também, já cheguei a ver também. Esse vídeo também é baseado em relatos de atletas de nível alto que eu digo, campeão de Mister Olímpia, top 10 de Mister Olímpia, cara assim, de anos 90, começo dos anos 2000. Então o que acontece, pessoal? Os protocolos dos anos 80 são um pouco obscuros, né? Nós não sabemos exatamente, tem poucos relatos, o pessoal não era muito de falar muito, então a coisa abriu mais ali, meados dos anos 90 para frente. Um padrão interessante aqui, a boldenona em off-season. O pessoal gosta, parece que, não que seja uma coisa de outro mundo, boldenona off-season, normal, mas parece que eles têm uma predileção ali por boldenona em off-season. Alguns atletas têm de grandes níveis ali, eu vou dar um exemplo para vocês. King Kamali, Jay Cutler, eles têm uma predileção ali pela boldenona em períodos de off-season. Talvez até superior ali à nandrolona, né? Uma predileção ali superior até à nandrolona, que é a queridinha ali de muitos off-seasons ali, que a gente vê em todos os lugares do mundo, né? Então parece que lá nos Estados Unidos a boldenona ela é algo bem visto ali, bem utilizado em protocolos de off-season. Então eu já vi em vários protocolos coaches famosíssimos ali, caras que ganharam o Mister Olímpia várias vezes, até recentemente. Então, boldenona no off-season no lugar da DECA. E alguns
Às vezes você vê até as duas juntas, mas Bolden On e Off-Season nos protocolos gringos é uma coisa bem presente, né? Eles parecem gostar, né? Mais pra frente eu vou falar da visão nossa aqui. GH, hormônio do crescimento. Então, o GH, ele em níveis mais altos, principalmente nesses treinadores mais famosos, que a gente acaba, às vezes, tendo acesso aos protocolos, aos relatos, porque os treinadores mais conhecidos, menos falados, infelizmente a gente não vai ter, só se a gente conhecer o cara, né? Porque às vezes não tem como a gente ter acesso ali para um cara que às vezes não tenha tanto nome, né? Seria bom, né? Se a gente... maior número de informações, mas o GH ali, no alto nível ali, ele é bem presente ali, até em atletas amadores, atletas que eu cheguei a ver até de nível mais baixo. Às vezes ele começa um trabalho com um gringo ali, o gringo já soca GH ali, até, eu não sei... que o cara às vezes pressupõe que se você tem X mil dólares para pagar por período de trabalho, né, como eles cobram, talvez o cara, ele pressupõe que você tem condição financeira ali de... Eu não sei se eles perguntam se o cara tem ou não, se simplesmente passam. Eu acredito que eles simplesmente passam. Então, essa questão financeira ali talvez eles acreditem que a pessoa tem uma condição financeira favorável ali, né, já que está trabalhando com ele, com outros caras, ou um atleta ali de patrocinados, né, que tem condições. Então o GH sempre ali numa média ali presente ali, algo coisa ali entre os atletas, né, mais menor potencial, coisa já começa ali entre 5, 6, né, ali você chegando até 8, 12, 15 WHIs por dia. Então não é nada de outro mundo não, isso daí. Parece que aquilo que o GH15 falava em questões de doses de GH, parece que aquilo ali é porque está vindo à tona agora, né, pessoal? Muitos brasileiros eles estão tendo condição de fazer isso agora, né? Uns já em fim de carreira, já que às vezes não tem mais nem tanta saúde para tá podendo fazer tudo que ele tinha vontade de fazer quando ele era mais novo, que pode ser um grande perigo, né? Principalmente no que nós estamos vendo ultimamente ali no meio do bodybuilding. E atletas mais novos ali, grandes promessas, os caras ali, vocês estão acompanhando ali os relatos, os podcasts, você vê que é bem comum ali você ver relatos de 10 WHIs, 12 WHIs, é tudo aquilo que o GH15 falava, e na época, né, ele foi um choque na época, né, quando a gente começou a ouvir falar sobre essas coisas, mas parece que isso aí na gringa já vem rolando já faz muitos anos já. Então isso aí parece que está colocando os atletas numa condição ali de mutação, né, um pouco acima, né. Eu particularmente eu acredito que todo mundo vai se beneficiar com GH em dosagem alta. Não, tem uma minoria ali que realmente não responde com nada. Eu já vi gente ali que gente fez a utilização porque não é só isso, né, pessoal? Você tem que ter ali vontade de treinar, dedicação, sangue no olho, suportar a dor ali dos treinos, suportar ali aquele dia a dia, consistência em dieta, boa nutrição. Apesar que o GH ajuda a corrigir muita coisa, mas para um cara formar um físico, não é só dinheiro que vai comprar, tá, pessoal? O dinheiro ajuda muito, ajuda muito. Gostaria muito de ter mais, inclusive. Mas nem sempre, não fiquem achando que o dinheiro, eu vou fazer, senão não ia ter gente, não ia existir gente rica gorda, gente rica magra não, todo mundo ia ter o físico ali de modelo fitness ali top. Todo mundo ia ter físico de men's physique, de elite. Você acha que alguém não ia querer ter? Se fosse só comprar um físico, então o físico ele não se compra, né? Isso que é uma das coisas legais do bodybuilding, ele se conquista. Porém, quando você tem uma base boa e uma boa resposta, você se beneficia muito ali, na minha visão, particularmente. Alguns coaches que eu conheço, eles dizem alguns amigos meus, eles dizem que o GH ele é muito superestimado, que o investimento é um investimento péssimo, que é muito, eu tenho minha opinião sobre isso. Eu acho que ele, em certas pessoas, em certos contextos, ele bem utilizado, principalmente para atletas, tá, pessoal? Eu estou falando de um nível mais alto. Talvez ele vale a pena ali para que você, numa corrida de cavalo, você coloque ali uma cabeça na frente, né? Então, agora o cara, vou para a praia, vou não sei o quê. Tem cara que já acha que ele tem que... Eu mesmo, às vezes, eu tenho aluno de consultoria, às vezes que me procura, às vezes você vê o físico do cara, eu tô com não sei quanto de GH, que não sei o quê. Eu falo, dá para vender isso aí? Porque, tipo, agora você vai... Tipo assim, uma que às vezes
as dosagens que as pessoas comuns acham que o GH vai fazer alguma coisa, às vezes não vai fazer nada, né? Porque é muita continuidade, é caro, pessoal, o negócio. Então, às vezes as pessoas acham que investiu muito dinheiro, mas não investiu bosta nenhuma, né? Às vezes acha que gastou muito dinheiro porque não está acostumado a gastar com nada, mas assim, GH, pessoal, um dia eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, né? Já fiz muito vídeo de GH, pessoal, que alguns eu tive que apagar, infelizmente, para evitar certo tipo de problema, mas quem é antigo no canal sabe. O que o pessoal está falando agora, ó, eu estou falando desde 2018. Quem é antigo no canal sabe. Então, o que acontece? O GH parece ser um fator ali bem presente nesses protocolos gringos em altas quantidades, né? Tipo, vamos dizer alto ali de 8 para cima. Na minha visão, isso já é alto, né? Uma ótima dosagem muito legal, né? O 8, eu gosto muito desse número. Então, o que acontece? Quem já usou uma coisa boa e tem uma base e fez isso por algum tempo sabe o que eu estou falando. Mas eu não estou falando de água de injeção de posto de saúde, tá, pessoal? Estou falando de desviado do SUS, aquele de 12 UI que todo mundo falsificava. Eu não estou falando desse não. Que inclusive eu fiz 2 testes aqui, só que esses vídeos não existem mais. Cheguei a testar 2 desses daí. Quem é antigo no canal e quiser escrever aqui o que deu no teste, agora tem gente que gosta de se enganar. Quando a gente fala de GH, pessoal, entendam isso. Norditropin, Saizen, Genotropin. Exatamente nessa ordem, como eu falei em 2018 já. Então o que acontece? Nossa, Norditropin. Nossa, aí ó. Por que eu estou falando? Porque alguém me falou? Não, porque eu usei todos. Eu usei todos. Só que infelizmente eu nunca pude usar continuamente, na dosagem que eu gostaria e pelo período que eu gostaria. Então, pequenas janelinhas ali que já fizeram bastante diferença na minha vida aí. Mas o que acontece? É esses 3, pessoal. Tem o Omnitrop ali, só que eu já não coloco no mesmo time. O Genotropin talvez eu já... Norditropin é Norditropin, pessoal. Na teoria, GH, tudo é a mesma coisa, mas, quem já usou o azulzinho ali sabe que o negócio é foda. Então, o que acontece? Então, GH é isso, tá, pessoal? Então, não me venha com essas coisas genéricas. O GH15 explicou. Se você usa, sei lá, 3 meses, vamos por aí, qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo, só não sei que você for um miserável, mas se quem tivesse condição de usar 4 Is por dia durante 3 meses de Norditropin e quem tiver condição de usar 4 meses algum Tropin da vida aí do posto ou essas produções nacionais aqui e me digam ali, se alguém aqui já usou, me diga a diferença aqui, porque se você usou do postinho, se você usou o Brazuquinha, pessoal, lógico, apesar que esses gringos têm produção, eles têm esses do bom mesmo, pessoal. Quem já usou sabe o que eu estou falando. Então, é muita diferença. Isso quando vem de mercado negro, não vem desviado, como já mostrei aqui nos vídeos de testes antigos, né? Então, o que acontece? Tem muita coisa que chega deteriorada. Porque o cara te entrega... Esse vídeo vai ficar grande, foda-se. O cara te entrega na caixinha ali, cheia de gelo, mas às vezes essa merda desse GH ele já passou pelo deserto do Saara, já passou pelo Agreste, já passou pelo cangaço, ele já passou pelo container do Porto de Santos de 50 graus. Aí o bonitinho, no dia que ele vai te vender, ele te entrega na caixinha. Só que aí se você for fazer o teste, você vai ver o que vai dar. É o que eu mostrei aqui nos vídeos clássicos, da época clássica aqui desse canal. Então o que acontece? Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas tem uma série aqui que eu gravei com meu amigo Felipe Cardoso que tem bastante esclarecedor aqui, que ainda alguns vídeos ainda tem, alguns o YouTube tirou. Então se o YouTube tirou é porque era bom. Então o que acontece? Falei bastante, né, dessa questão. Eu gosto de falar desse assunto, eu gosto do bichinho. Então o que acontece? Algumas pessoas elas têm uma resposta boa. Não. Então o que acontece? Para a maioria, como eu falei, tem pessoas da consultoria que às vezes eles vêm cheio de eu tô com isso, tô com aquilo. Você não tem nem nível para estar usando isso aí. Isso aí você vai usar, você vai achar que é ruim, porque seu nível é tão baixo ainda que seu corpo nem está preparado nem para o hormônio básico o teu corpo está preparado ainda. Então o que acontece? Vamos lá, dando continuidade aqui. Vamos ver. Orais.
hormônios orais. Vamos nos protocolos gringos que eu já vi, que eu tive acesso, muitos deles, não todos, e muitos relatos de coaches estrangeiros e atletas estrangeiros, eles falam bastante ali de componentes orais durante o ciclo. Então é bem comum ali, eles gostam muito de oximetolona ali em períodos pré-contest, tanto pré-contest, tanto off-season. Alguns no off-season eles preferem dianabol, metandrostenolona. Aí quando passa para o pré-contest preferem hemogenin, outros preferem hemogenin principalmente no off. Oxandrolona não vejo muito assim, não vi muita gente assim, muito gringo falando de oxandrolona não. Geralmente ou hemogenin ou dianabol. E anos 90 ali a gente tinha muitos relatos de alotestin. Alotestin que quem já usou, rapaz, o negócio é uma das coisas mais legais que eu já usei até hoje. Então a Advanced até inclusive começou, já tem alguns anos que ela tem disponível no... É caro, é um dos componentes mais caros que tem. E outra, uso totalmente pontual. Não recomendo que fique usando aquilo ali muito tempo, porque é muito pesado, é muito forte. E ele é de um uso pontual, assim como se houvesse uma necessidade tão grande para um atleta ali em reta final de alguns inibidores de aromatase, para algumas pessoas que têm tendência de aromatização, o alotestin seria mais ou menos isso. Talvez em aquele cara ali que está comendo alface e frango 6 vezes por dia ali, que não sente nem o cheiro de carboidrato mais, já tem umas 4 semanas, então às vezes para manter um treino e manter uma densidade no físico, geralmente faltando 2 semanas, os atletas, em protocolos gringos a gente vê ali a presença do alotestin, principalmente em protocolos mais antigos, né? Mas muitas pessoas fazem também com outros tipos de orais. Oxandrolona, que eu me recorde agora, vi poucos relatos ali sobre oxandrolona. Eu adoro, eu acho excelente off-season, pré-contest, na hora do banho, na hora de toda hora, e na hora de dormir, na hora de tudo. Mas assim, o Milo Sarcev gostava de oxandrolona, né? Acho que gosta ainda, né? Então existe muito ali finalizações ali com oxandrolona. Existem alguns protocolos que alguns caras utilizam, mas sem uma predileção, tanto em off-season quanto pré-contest. Você sempre vê um oralzinho ali nessas questões ali de protocolos gringos, né? Insulina, cheguei a ver sim também, geralmente quando tem quantidades de GH mais alta ali, passando ali de 6, 7 WIS, passando disso para cima, a gente vê ali alguma coisinha ali de insulina nos protocolos que eu vi. Eu sei que existem protocolos que tem absurdos de insulina, né? Aqueles protocolos bem dark side mesmo, tem protocolos ali, boatos que nós já ouvimos ali, que são assustadores, pessoal. Coisas ali que, né? Alguns brasileiros de vez em quando já soltaram alguma coisa nesse tipo ali, dizem que tem algumas vertentes aí fora aqui do Brasil que o pessoal pesa bem na insulina, mas muito, né? Então, só que para isso você tem que ter uma dosagem boa de GH, né? Que senão você vai virar uma bola de gordura, né? Então, o que acontece? Insulina muito presente ali nos protocolos gringos, né? Dependendo do nível, né? E dependendo da quantidade de GH, você vê ali alguma coisa de insulina. Pelo menos os que eu vi. Eu sinceramente, eu não peguei ainda nenhum protocolo com uma quantidade muito grande de insulina, assim. Particularmente, eu não posso falar porque eu não vi, né? E às vezes também tem pequenas doses ali, às vezes ao invés da insulina, você vê uma substituição, às vezes já havia até a possibilidade de troca, caso você não usasse a insulina, caso você pudesse, que você usasse o IGF-1, a somatomedina C, o IGF-1, no lugar da insulina, né? Então, alguns protocolos eles deixam, eu já cheguei a ver protocolos em aberto, ou IGF-1 ou tanto de insulina. IGF-1 geralmente, dosagens assim, que eu cheguei a ver, 50 microgramas, 2 vezes por dia, 1 vez por dia, né? Caríssimo, caríssimo. Quando eu falo IGF-1, pessoal, estou falando de Increlex, tá? Eu não estou falando de peptídiozinho, de laboratóriozinho de bosta de peptídeo que vai te ver. Você acha que você vai achar um IGF-1? Você acha que um negócio tão pesado assim, tão foda? Tem que ser um jumento completo, né? Para você achar que um produto que custa ali hoje, que já deve estar custando ali talvez mais de 15 mil reais uma caixa, que você é um cara tão esperto, tão iluminado, que você vai achar um contato que vai te vender a mesma coisa por 150 reais.
já com ou R$ 200, já com o lucro do cara em cima. Então, qual seria o preço de custo? O cara tem que ser muito imbecil, né, pessoal? É igual caneta de 300 UI de GH, né? Você tem que ser muito burro para você, né? Não, ó, se você me vê, não me fale de caneta de 300 UI. Porque na verdade você já comprou, você já fez a merda. Você quer que eu dê um aval, um carimbo para eu aliviar a sua consciência. Então eu já estou cansado de falar em academia quando alguém vem me perguntar de caneta de 300 UI. Você foi enganado, você foi um otário. Se você está vendo aqui, você foi um otário, você foi enganado. Como que você vai... Se não tem no site do fabricante é que não existe. Você acha mesmo que você vai comprar? Você acha mesmo que você vai comprar uma Ferrari no site da Volkswagen? Sei lá, no site da... não, vamos dizer assim. Será que você vai comprar você vai ver no catálogo da Volkswagen, você vai ver um Maserati, um Mustang? Você não, então, pessoal, vamos parar de ser burro, né? Então, se vocês me verem na rua, na academia, não me perguntem de caneta de 300 UI. Então, quando eu falo IGF-1 aqui, é IGF-1 de verdade. Isso aqui é caríssimo. Ó. Eu vou falar aqui de novo. Já falei isso aqui umas vezes, eu vou falar de novo. Em 2017, quando você acha um lugar que é muito difícil, é muito mais difícil achar lugar que vende Increlex do que lugar que vende GH top, assim, poucas farmácias que trabalham com isso daí. É um medicamento e ainda existem medicamentos, né, para outras doenças que são muito mais caros que isso aqui, viu, pessoal? O pessoal acha que isso aqui existem, infelizmente, aí nós temos doenças ali raras, doenças degenerativas ali que até o governo que paga, né? Inclusive eu tenho pessoa próxima assim que faz esse tipo de tratamento, então se não fosse o governo, meu Deus do céu, a pessoa ia morrer, porque por mais até a pessoa tiver uma vida financeira muito boa, é difícil de comprar. Imagina você comprar quase um carro zero bom, né? Um carro médio para alto, de padrão médio para alto por mês, né? Então vamos ver. Ó, em 2017 eu fiz uma pesquisa, 2017, eu fiz uma pesquisa que uma caixa de Increlex estava custando. Eu nunca mais esqueço esse número na minha vida. Foi um baque tão grande que eu achei que fosse caro, mas né, achei que seria uma coisa comprável, talvez, né? Você juntando ali um ano, talvez der. Então o que acontece? Uma caixa. Se você estiver em pé, se você estiver na esteira, para a esteira, segura nas duas coisas para você não cair para trás. 11.590 em 2017. Pelo reajuste ali, eu acredito que já os reajustes anuais ali, questões que o mundo mudou, né, de lá para cá, as questões tudo aumentou. Eu acredito que hoje isso aí já deve estar numa faixa de, isso com receita, tudo bonitinho, tá, pessoal? Eu acredito que isso já deve estar numa caixinha de Increlex hoje já deve estar numa faixa de entre 15 a 17 mil reais, talvez, por aí. Então, acho que eu falei bastante coisa aqui dos protocolos gringos, então eu vou fechar o vídeo agora, pessoal, porque só esse corte aqui já tem 35 minutos, então eu vou depois voltar com o protocolo verde e amarelos aqui no canal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais e valeu!